Peço aos amados irmãos, antes de tudo, que pausem o vídeo e leiam o capítulo 3 do livro de Gênesis. Homem e mulher viviam em paz naquele ambiente harmonioso, narrado em Gênesis 1 e 2. Cuidavam do jardim, desfrutavam de suas delícias, repousavam em estado contemplativo ante a beleza do lugar, encontravam-se com o Senhor dia após dia, sendo alimentados espiritualmente e afirmados pela influência do Criador. Até que um personagem com participação crucial nesse ambiente se apresenta. A serpente, a mais astuta de toda a criação de Deus. Os versículos 1 a 7 narram que a serpente persuade a mulher à desobediência, seduzindo-a. A mulher come o fruto, dá a Adão que o aceita passivamente. Subitamente, ambos perdem a inocência e procuram cobrir a nudez. Vamos destacar algumas verdades importantes contidas nesses versículos. Primeiro, muitos gostam de classificar o pecado original como desobediência, o que não seria uma afirmação falsa, mas não considero plena e eficaz. Esse fato precisa ser visto com profundidade, analisando-se motivações que permeiam a ação. Note que a serpente incita a mulher a proferir a lei de Deus. Posteriormente a rebate dizendo: certamente não morrerás. Ou seja, é falso o que Deus está dizendo. Não persevere naquilo que ele disse. Ela continua o diálogo, agora com um efeito contrário àquilo que Deus dissera. Uma nova hipótese. Se comerdes do fruto, sereis como Deus. Veja, essas são as realidades pecaminosas que permeiam a ação. A negação à palavra de Deus, do que ele afirmou como pecado e consequências, e o desejo de ser como Deus. É motivada por essas realidades que aquele fruto passa a ser vistoso e apetitoso para a mulher. É aí onde começou o pecado. Os versículos 8 a 20 revelam que, ao ouvir a voz de Deus que passeava no jardim, na viração do dia, homem e mulher se esconderam. O Senhor pergunta: onde estás? E eles revelam seu atual estado sob efeito do pecado. Nos escondemos com medo, pois estávamos nus. O Senhor pergunta: quem lhes mostrou que estavam nus? Acaso comeram do fruto proibido? O que acontece depois disso, primeiramente, é uma clara transferência de responsabilidade e nenhuma manifestação de arrependimento. Deus questiona o homem culpa a mulher. Deus olha para a mulher culpa a serpente, e por mais incrível e até mesmo engraçado que possa parecer, a única que não procura devolver culpa é a serpente. Apesar das transferências de culpa, nos versículos 14 a 20, o Senhor classificou as obras de cada um e fez a retribuição a cada um. A serpente, pela ação atentatória. Maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. A mulher por dar ouvidos à serpente. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Isso mesmo, a dominação dos homens sobre as mulheres em toda a história da humanidade foi uma maldição em decorrência do pecado original da mulher. Ao homem por dar ouvidos à mulher. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Pelo suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. No ambiente do jardim, onde havia a presença de Deus, obediência à sua palavra, tudo estava disponível, tudo era harmonioso. Tudo o que o ser humano precisava era a providência do Senhor. Agora o Senhor estabelece sentenças que guiariam o homem a outra realidade. Primeiro, plantar para colher. O jardim foi plantado por Deus. O homem se servia dele e cuidava daquilo que Deus lhe deu. Mas agora, para colher, ele teria que plantar. Segunda sentença, a morte. Até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O versículo 20 traz uma informação bastante importante. A mulher recebe o nome de Eva somente após a queda. Eva, no hebraico, Chava, tem seu radical ligado ao verbo viver, mas Adão estabelece ao nome uma característica de gênero e função. Mãe dos seres vivos.
Observe o capítulo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Isso revela que no princípio eles possuíam apenas um nome. Adão não significa homem, em contraposição ao que muitos intérpretes afirmam. Mesmo que se faça essa leitura, seria homem no sentido genérico de espécie, onde caberia mais efetivamente o termo humano. Adam, no hebraico, é a junção de humanidade e terra. Seu sentido é criado da terra. Veja, na maioria das nossas traduções, em Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O termo homem repetido 2 vezes levam o leitor, muitas vezes, a não compreender que o primeiro termo é a humanidade no sentido genérico e o segundo é o gênero da espécie. Observemos o texto original. Vaivro, e criou. Elohim, Deus. Et Haodom, o ser humano. Betsalmo, a sua imagem. Betselem, a sua semelhança. Elohim, Deus. Boro, criou. Oto, o. Zokor, macho. Kevo e a fêmea. Veja que o texto original usa 2 palavras distintas. Uma é et ha-adam, Adão, o ser humano, e Zakar, que é macho. Em Gênesis, nem os substantivos homem ou mulher são colocados, mas macho e fêmea. Apenas em Gênesis 2:23, Adão estabelece os substantivos ish, homem, e ishaa, mulher, para nomear os gêneros. Com isso, podemos entender que Adão era tanto o homem quanto a mulher, o que fundamenta com maior plenitude o princípio do jardim em que ambos seriam um. A condição de destituição estabeleceu níveis de maldições distintas entre os dois, e eles perderam a unidade plena. Para concluir, a última porção do texto sagrado que vamos analisar são os versículos 21 a 24. Em meio a todo esse ambiente de tragédia, destituição, feridas abertas, Adão é posto para fora do jardim. O Senhor põe anjos para guardar o lugar. Com isso, Deus tira seu acesso à árvore da vida. E se nos capítulos 1 e 2 ainda estava oculta a finalidade da árvore da vida, em Gênesis 3 ela é exposta, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Expô-los a essa privação confirma sua sentença de morte, o que o Senhor havia lhes dito desde o começo. Morrerás caso comam do fruto proibido. Sem respeitar bem a cronologia desses últimos versículos, separei um ato que, por muitas vezes, passa despercebido aos nossos olhos, devido a toda essa turbulência e sentenças. Ainda assim, antes de mandá-los embora do jardim, Deus faz túnicas de pele e os veste. Ali, ocorre o primeiro sacrifício manifesto em favor de cobrir a vergonha do homem. A primeira manifestação de graça do Senhor que aponta para um sacrifício eterno e seu plano de redenção. Deus mesmo provê o sacrifício, e Deus mesmo cobre a vergonha do homem. Quero te convidar a refletir sobre Gênesis 3 como a origem do pecado no mundo, a queda do homem, as maldições que influenciam inclusive a nós hoje. Todos os males que nos assolam, como indivíduos e sociedade, decorrem da nossa propensão plantada pelo pecado original. Nos dias de hoje, continuamos sendo tentados a negar o que Deus nos diz em sua palavra como verdade, sobre vida eterna e sobre morte. Todos os dias o Adão que ainda vive em nós é frágil em afirmar os princípios eternos do Senhor, se seduz com a independência, o poder e a vaidade, deseja ser como Deus, deseja ser o Senhor de sua própria vida. Eu te peço em nome de Jesus que não negue essa realidade em você, em mim, em nós, para que a excelência da obra de Cristo seja plena no nosso entendimento, se faz necessário compreendermos nossa depravação. Pois todos os nascidos de Adão estão sujeitos à sua maldição, mas o mesmo Deus que sacrificou em prol de Adão e cobriu sua vergonha, também sacrificou em nosso favor, para que nossa vergonha seja coberta. Sua maravilhosa graça é manifesta desde o princípio e nos alcança hoje. Eu vejo a cena de Deus vestindo a Adão através de uma imagem muito particular. Lembro-me criança e da irmã Neuza, minha saudosa e amada mãe. Penso em quando eu fazia algo de errado e mesmo assim ela me vestia.
Eu observava seu semblante decaído, sem me olhar nos olhos, às vezes com um pouquinho mais de força. Um puxão aqui, outro ali, mas me vestindo. Assim imagino Deus e Adão. Adão olhando para Deus com o coração apertado, sabendo de seu destino de dor. Deus, apesar de tudo, o vestindo. Lhe convido a fechar seus olhos, abrir seu coração e orar. Senhor, tu és justo e reto em todos os teus caminhos. Em ti não há engano. Deus, reconhecemos que tu preparaste desde sempre um futuro bom para nós. Da mesma forma, reconhecemos que nós é que somos falhos. Nós é que às vezes negamos sua palavra. Nós é que queremos assumir seu lugar e sermos senhores de nós mesmos. Mas, Pai, sabemos que o Senhor é bondoso e compassivo, disposto a cobrir nossa vergonha. Por isso, pedimos perdão por nossas transgressões. Rogamos ajuda, Senhor, para que possamos resistir ao dia mau com esperança no dia do Senhor, que nos fará livre para sempre de toda a maldição. Ajude-nos a crer e viver conforme tua palavra, e que tu sejas o Senhor de nossas vidas e tudo em nós. Cremos que o Senhor nos fará, de novo, partícipes da árvore da vida em nome de Jesus. Amém.